Boa tarde, pessoal. Na última aula, a gente estudou sobre médias aritmética. Deixa eu voltar aqui. Média aritmética simples e ponderada, tá? Pronto. Aí eu expliquei para vocês que na média aritmética simples a gente bastava somar os valores e dividir pela quantidade de valores somados. Então, em resumo, vou colocar aqui pra gente, ó, deixa eu quebrar aqui. O conteúdo que a gente está estudando em si, ele se chama medidas de tendência central, tá? Esse é o título principal. Aí então a gente viu média aritmética simples e média aritmética ponderada. Na média aritmética simples, vamos lá, o que a gente tem? Vai ser obtido somando na média aritmética simples. Deixa eu tirar esse traço aqui. Pronto. Soma todos os valores, né? E divide pelo valor que representa a quantidade de valores somados. Pronto. Então a gente vai ter algo escrito dessa forma aqui. Vou colocar um exemplo, né? Para a gente finalizar esse conteúdo aqui. Deixa eu escrever o exemplo. Pronto, voltamos. Então o exemplo é o seguinte: uma livraria ela vende a seguinte quantidade de livros de literatura durante uma certa semana. A gente tem aí segunda-feira vende 28 livros, terça-feira 23, quarta-feira 22, quinta-feira 27, sexta-feira 25 e no sábado ela vende 3 livros. A pergunta é: qual foi a média diária de livros vendidos durante essa semana? Então, para a gente poder resolver esse problema, a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai somar todos os valores, né? Então foram vendidos 28 mais 23 mais 22 mais 27 mais 25 mais 13 e dividir pelo total de valores somados, que no caso aí serão 6 valores, então a gente vai dividir por 6. Isso vai ter que nos dar o seguinte: uma outra fração, que o denominador é 6, e o nosso numerador é justamente a soma desses 6 valores. Essa soma aí, pessoal, ela vai dar 138, tá? E aí, a consequência disso é o seguinte: 138 dividido para 6 dá 23, tá? Então aqui a gente pode concluir o seguinte: a gente pode concluir que o número, tá? O número 23, ele é chamado de média aritmética dos números 28, 23, 22, 27, 25 e 13, tá? Ele é a média desses números aí. No final, o que é que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte: que a média aritmética
A média aritmética significa que se numa situação, certo? Se numa situação imaginária, tá? Imaginária, a venda diária dessa semana fosse sempre a mesma, tá? Então por isso que é numa situação imaginária. Imaginemos que a venda diária dessa semana fosse sempre a mesma, aí então, ou seja, fosse 23 livros, fosse 23 livros por dia, a gente teria o seguinte: iríamos obter o mesmo total de livros vendidos, que aí seria 138, né? Aí então, o que é que a gente tem além disso? Assim, na quarta-feira e no sábado, a venda, a gente pode observar aí que a venda da livraria foi abaixo da média, tá? Foi abaixo da média. Enquanto que na segunda, terça, peraí. Segunda, terça, quinta e sexta foi abaixo da média, enquanto na segunda, na terça, na quinta e na sexta, tá? A gente teve sexta-feira foi acima da média. E a gente, se a gente quisesse escrever um gráfico disso aí, tá? A gente teria, a gente poderia desenhar aí um gráfico de barras, ficaria bem bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui e deixar para vocês observarem. Pronto. Então, ó, isso é facilmente observado no gráfico. Observado no gráfico. Então tá o desenho do gráfico aí abaixo. É um gráfico de colunas, tá? E aí eu fiz esse gráfico simplesinho aqui, ó. Aqui a gente tem o eixo horizontal representando os dias da semana, tá? E aqui a gente tem o eixo vertical que está representando a quantidade de livros vendidos. Então, ó, na segunda-feira aqui a gente tem o valor da quantidade de livros foi 28. Ó. Então aí, ó, série 2.2, valor 28, tá? 28. Na terça-feira aqui a gente tem o valor 23. Aqui na quarta-feira a gente tem o valor 22. Na quinta a gente tem o valor 27. Na sexta a gente tem o valor 25. E aqui a gente tem o sábado com valor 13. Então esse é o gráfico que eu posso representar a minha, que eu posso expor, né, esse registro aqui que eu fiz dessa tabelinha, né, uma tabela. Aí então para descobrir a média aritmética é feito isso, né? Soma todos os valores, ó.
Então os valores que a gente tinha eram esses daqui, eu somei todos eles e dividi, tá? E dividi pelo valor que representa a quantidade de valores somados. Então eu somei 6 valores, eu dividi por 6. Então eu obtive tudo isso aí. Na média ponderada, o que é que a gente tem? A média ponderada ela trabalha com diversos valores, né, que se repetem, tá? Então, a ideia da média ponderada é simplesmente simplificar o nosso cálculo, né? Ao invés de a gente ter um valor tipo assim 2, ao invés de eu ter tudo isso, eu posso simplificar essa, ao invés de eu ter que fazer essa soma, né? Eu tenho que fazer essa soma daqui. Eu tenho que fazer essa soma. Eu posso reduzir ela escrevendo o número que está sendo repetido vezes a quantidade de vezes que ele se repetiu. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes ele se repetiu. Esse número que representa a quantidade de vezes que o número se repetiu, a gente viu que ele é chamado de peso, tá? Então, a média ponderada ela vai facilitar o cálculo de média quando a gente tiver valores que se repetem várias vezes, tá? Então, escrevendo a gente vai ter o seguinte. Pronto, então a gente tem aí a média aritmética ponderada, ela é usada para facilitar o cálculo de médias quando há valores que se repetem várias vezes. Nesse caso, multiplicamos os valores pelo número de vezes, tá? Então foi o que aconteceu aqui em cima nesse exemplo. E esse número aqui é o número de vezes que o 2 se repetiu. E aí esse número de vezes ele é chamado de peso, tá? Ele é chamado de peso. Então a gente multiplica os valores pelo número de vezes em que eles ocorrem e dividimos pela soma dos pesos, ou seja, pela quantidade total de elementos. Aí então, um exemplo simples para isso aí vou escrever aqui. Pronto, nosso exemplo é o seguinte. A tabela a seguir, ela mostra a distribuição dos salários de uma empresa. Então veja, o salário é aí na primeira coluna, tá? Primeira coluna. Está escrito em reais e a segunda coluna é o número de funcionários. Então veja, R$ 600, o salário de R$ 600, 12 pessoas recebem 600, 7 pessoas recebem 900, 5 pessoas recebem 1.200, 6 pessoas recebem 1.800 e 8 pessoas recebem R$ 4.500. No total a gente tem 38 funcionários, tá? A soma de 12 com 7, com 5, com 6, com 8 dá 38. Então, qual é a média salarial dos funcionários dessa empresa? Quando eu pego e digo assim, qual é a média salarial, eu quero dizer assim, se a gente fosse pegar esse valor todinho, que somar os valores, todos os valores aqui, e fosse dividir igualmente para esses 38 funcionários, quanto é que cada um ia receber, tá? Isso é a média salarial. Então, dividindo, pegando o total de dinheiro e dividindo para o total de funcionários, se fosse um salário fixo para todo mundo, independente de qual fosse o cargo, quanto é que cada um iria receber? Aí então a gente poderia pegar e fazer o seguinte, a gente poderia sair somando 600 mais 600 mais 600 mais 600 mais 600 mais 600 mais 600 12 vezes
mais 900, mais 900, mais 900, mais 900. Mas veja, isso ia ficar uma conta enorme. E aí, como a gente pode simplificar utilizando a multiplicação, então é através da média ponderada que a gente faz esse tipo de conta. Então, como é que a gente vai realizar isso? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar os 600 e multiplicar pelo 12, que é o peso, tá? 12 é a quantidade de vezes que o 600 se repetiu. Vai somar com a multiplicação de 900 vezes 7, porque foi 7 vezes que o 900 apareceu, mais a multiplicação de 1200 vezes 5, mais 1800 vezes 6, somado com 4500 vezes 8. E o nosso denominador aqui é justamente o que? A soma, ó, que a gente escreveu aqui. E dividimos pela soma dos pesos. Só que os pesos já foram somados aqui na tabela. A soma dos pesos dá 38, tá? Então, ao invés de você pegar e colocar 12 mais 7 mais 5 mais 6 mais 8, tá? Já foi somado. Então você não precisa escrever a soma aqui, os valores somando a representação da soma dos valores. Basta você já okay. Basta você já pegar e colocar o resultado. O resultado da soma não é 38, então você já bota o resultado. Nessa parte aqui de cima, tá? Aí sim você ainda precisa ver quanto é que vai dar cada pedaço desse. Então, 600 vezes 12, vocês fazendo a conta aí dá 7.200, mais 7 vezes 900, isso dá 6.300, mais 5 vezes 1.200, isso vai dar 6.000, mais 6 vezes 1.800, isso dá 10.800, tá? Mais 8 vezes 4.500, fazendo a conta, isso aí vai dar 36.000. Pronto, dividido por 38, tá? Lembrando que o 38 é a soma do 12 com o 7, com o 5, com o 6 e com o 8, que são os pesos. E aí a gente precisa fazer o que agora? A gente precisa ver quanto é que dá essa soma. Então aqui na nossa soma a gente vai ter o seguinte: aqui embaixo é 38 e em cima, pessoal, essa soma aí ela dá 66.300, tá? E quando a gente pega esse valor e divide 66.300 para 38, a gente encontra algo não é igual, tá? Deixa eu pegar o símbolo de aproximado aqui pra gente. O símbolo de aproximado é esse daqui, ó, tá? É um sinal de igual com um tio em cima. E aí, se a gente dividir isso aí, o valor ele vai dar aproximadamente, tá? 1.744 reais e 73 centavos, tá? Isso seria, deixa eu diminuir aqui essa fonte para ficar tudo na mesma linha. Pronto. A gente teria aí que essa divisão daria R$ 1.744,73. Isso significa, tá? Então, portanto, a média salarial. Opa, salarial tem acento não. A média salarial dos funcionários dessa empresa é de R$ 1.744,33,
tá? Lembrando que para poder escrever reais a gente tem que escrever o símbolo antes do número. Então, a média salarial aí, se a gente fosse dizer assim, se fosse dividir para todo mundo, independente do cargo, quanto é que cada um iria receber? Então, iria receber aí uma base de R$ 1.744 cada um, tá? Isso aí é a média salarial. Pronto. Então aí a gente viu a utilização da média aritmética, tá? A utilização da média ponderada, certo? E aí, para finalizar esse assunto de medidas de tendência central, ficou faltando aí a gente pegar e observar é, mais duas medidas centrais, que são a mediana, tá? A mediana e a moda. Então é sobre elas que a gente vai falar. Aí